16 dias de greve, Direitos Humanos e OAB de Joinville visitam presídio para acompanhar a situação dos presos e as reivindicações dos agentes prisionais. Vamos discutir a partir de um relatório que será feito agora o nosso apoio à greve. 3 horas na mira dos assaltantes, casal tem a casa invadida durante a madrugada. Comerciantes preocupados, estabelecimentos de Chapecó têm sido alvo constante de bandidos. Fase de teste, novo pedágio de Palhoça começou a operar hoje. A expectativa é que passem pelas cabines 28 mil veículos diariamente, 30% a menos que no antigo local. E começou também a colheita do pinhão. Expectativa é de aumento de 20% na safra deste ano. Estima-se que a produção estadual gira em torno de 10 mil toneladas por ano, sendo que metade do fruto é colhido nos municípios de Urupema e Painel, aqui na Serra Catarinense. Novos bustos na Praça 15. Depois do furto, esculturas serão colocadas novamente no centro da capital. Depois do furto dos bustos originais em agosto do ano passado, as novas peças fundidas em bronze devem ser instaladas até julho deste ano. O Notícias da Redação desta terça-feira, 1º de abril, já está no ar. Olá, boa tarde. A OAB e representantes dos direitos humanos de Joinville se reuniram hoje com os agentes prisionais que estão em greve e também com a direção do presídio. A comissão visitou a unidade para acompanhar de perto a realidade e a situação dos presos durante o movimento que chegou ao 16º dia. Os agentes prisionais recuaram a barreira física no complexo penitenciário de Joinville, com a lotação da penitenciária depois da transferência de 40 presos já condenados. Eles se concentram agora em frente ao presídio. Mas, de acordo com a categoria, a unidade prisional, que é terceirizada, tem recebido presos temporários, mesmo já com o limite da capacidade. Recebemos a informação de que a Central de Polícia conduziu nesse final de semana 7 presos até para aquela unidade prisional, de forma irregular, primeiro porque a penitenciária é para preso condenado e segundo porque passou da sua capacidade de internos naquela unidade. 150 vagas foram autorizadas de forma emergencial pelo Estado na penitenciária industrial. A categoria já entrou com uma petição ao juiz corregedor para garantir o direito às vagas aos presos já condenados. O presídio regional de Joinville possui atualmente 650 presos. 1/3 da população carcerária da unidade já foi condenada e aguarda vaga na penitenciária industrial. Representantes dos direitos humanos e da OAB de Joinville se reuniram hoje com a direção do presídio e agentes para acompanhar a situação dentro do presídio. Feito agora o nosso apoio à greve dos agentes prisionais e uma moção ao governador solicitando que negocie a pauta de reivindicações e encerre a greve. A OAB também conseguiu negociar dias e horários para que os advogados voltem a visitar os presos. Enquanto que foi combinado é que durante 2 dias, terça e quinta, durante o dia todo, das 8 às 18 horas, haverá o acesso, pelo menos, a um determinado número de advogados aos seus clientes. E um casal foi feito refém por 3 horas durante um assalto à residência em Porto Belo nesta madrugada. Um homem de 52 anos e uma mulher de 46 foram surpreendidos por assaltantes armados que invadiram uma residência no bairro Vila Nova, em Porto Belo, por volta das 11 horas da noite desta segunda-feira. De acordo com o boletim de ocorrência, o casal ficou por mais de 3 horas sob a mira dos criminosos. As vítimas foram amarradas com fios retirados da própria residência. Os bandidos levaram joias, dinheiro, uma câmera e ainda o automóvel da família, que foi abandonado logo em seguida porque estava sem gasolina. O caso vai ser investigado pela Polícia Civil. Segundo o delegado Pedro Mendes, testemunhas devem ser ouvidas nos próximos dias, a fim de identificar os suspeitos de praticarem a ação. Na semana passada, um assalto semelhante foi registrado na cidade. Com o mesmo modus operandi, então nós estamos confrontando as informações para ver se foi a mesma quadrilha que agiu nesses dois casos de roubo. E em Chapecó, os comerciantes estão assustados com os frequentes assaltos. Só uma farmácia, em menos de um mês, foi alvo dos bandidos 2 vezes. As imagens mostram os assaltantes passando em frente à farmácia localizada na Avenida Getúlio Vargas, no centro de Chapecó. É possível notar que eles verificam a movimentação e depois voltam.
Apenas um entra para fazer o assalto, enquanto o outro espera do lado de fora. O assaltante rende a funcionária mostrando que está armado. Verifica se tem alguém por perto e rapidamente se aproxima do caixa, pega o dinheiro e vai embora. A suspeita é que os assaltantes deste final de semana sejam os mesmos que cometeram o assalto no início do mês. Por medida de segurança, a farmácia estuda mudar os procedimentos de atendimento, principalmente aos finais de semana, durante a madrugada. A gente estuda medidas, a gente não sabe de certo no que vai fazer. A questão de contratação, a gente encontra dificuldade, porque as pessoas também têm medo, a população em geral tem medo e aí fica insegura. Outra farmácia da mesma rede também foi assaltada em março. Na oportunidade, os bandidos mandaram os funcionários entrar no depósito enquanto cometiam a ação. O empresário cobra uma ação mais efetiva das autoridades em prol da segurança da população. A gente percebe que passa o tempo e o Estado não toma nenhuma providência para resolver a situação. E nós ficamos aqui trabalhando, honrando com nossos compromissos, pagando nossos impostos, até porque o Estado é muito eficiente na arrecadação, mas ele não faz a parte dele. 2 fuzis de uso restrito das Forças Armadas foram apreendidos pela Diretoria de Investigações Criminais, a DEIC, no final da tarde de ontem. As armas foram encontradas no forro de uma casa no bairro Forquilinhas, em São José, junto com uma balança de precisão. 4 pessoas foram encaminhadas à delegacia para prestar esclarecimentos. A proprietária da residência, uma mulher de 70 anos, não soube explicar a origem dos fuzis e foi presa. A polícia investiga o caso. Em Jaguaruna, no sul do estado, o funcionário de um despachante foi detido e o coordenador do Ciretran afastado. A suspeita é de tráfico de influência e corrupção passiva. A Delegacia Regional de Tubarão e o GAECO de Criciúma estão investigando o caso. Um homem foi preso em flagrante no momento em que recebia o pagamento. Um funcionário de um despachante estava solicitando valores para uma pessoa a fim de que facilidades fossem criadas dentro da Ciretran de Jaguaruna. E essa facilidade renderia aí um valor, segundo os autos, segundo a investigação, para o supervisor da Ciretran. Em depoimento, o funcionário do despachante informou que o lucro da operação seria repassado diretamente ao coordenador do Ciretran em Jaguaruna, que já foi afastado do cargo. A denúncia partiu de um morador que desconfiou da operação. A Polícia Civil faz um alerta aos moradores que suspeitarem de algum serviço prestado recentemente na região. A gente solicita a toda a população que foi vítima de situações como essa, que me procurem aqui na Delegacia Regional, que eu vou tomar todas essas medidas cabíveis para que esses indivíduos possam ser punidos, buscando fazer com que a coisa pública seja da forma mais proba e honesta possível. E você confere depois do intervalo. O novo pedágio de Palhoça começou a operar hoje, mas a tarifa ainda não está sendo cobrada dos motoristas. A expectativa é que passem pelas cabines 28 mil veículos diariamente, 30% a menos que no antigo local. E ainda começou hoje também a colheita do pinhão. A expectativa é de aumento de 20% na safra deste ano em Santa Catarina. Estima-se que a produção estadual gira em torno de 10 mil toneladas por ano, sendo que metade do fruto é colhido nos municípios de Urupema e Painel, aqui na Serra Catarinense. Nós voltamos já. Notícias da redação. Oferecimento. Estamos de volta ao vivo com notícias da redação, agora 1h13. Vamos dar uma olhadinha como está o trânsito na capital neste momento? Imagens ao vivo das pontes que fazem a ligação ilha-continente. Trânsito fluindo com tranquilidade nos 2 sentidos. Sol e 27 graus em Florianópolis. E os moradores de Itajaí fecharam as marginais da BR-101 nos 2 sentidos durante esta manhã. Como forma de protesto, eles colocaram fogo em pneus. Devido à fumaça, o trânsito ficou complicado. O protesto foi uma tentativa de chamar a atenção para a falta de segurança. Os moradores pedem que sejam instaladas lombadas eletrônicas nas marginais para tentar diminuir o número de acidentes. As pistas só foram liberadas agora há pouco. Ainda há filas e lentidão no local. Estão botando fogo aqui, porra. E a nova praça de pedágio em Palhoça começou a operar hoje. Por enquanto, a ação é apenas educativa e não haverá cobrança de tarifa. Recém-construída, a praça de pedágio de Palhoça está pronta para começar a operar.
A cobrança, porém, só poderá ser feita após uma vistoria da Agência Nacional de Transportes Terrestres, que deve ser feita em cerca de 15 dias. Enquanto isso, uma operação simulada informa os usuários sobre a futura retomada das tarifas. Os usuários vão parar na cabine manual, vão receber um panfletinho informando que em breve estará sendo retomada a cobrança, e quem tiver o tag vai estar passando pela AVI normalmente, sem a cobrança do pedágio. Esta nova praça foi construída após a desativação há menos de um ano do pedágio que cortava o município de Palhoça a 23 quilômetros daqui. A expectativa é que passem pelas cabines 28 mil veículos diariamente, 30% a menos que no antigo local. Mas a cobrança tem gerado insatisfação. A Associação dos Usuários das Rodovias de Santa Catarina pede que a cobrança não aconteça até que a concessionária Autopista Litoral Sul inicie as obras do contorno viário para desafogar o trânsito na Grande Florianópolis e de duplicação do Morro dos Cavalos em Palhoça. A NTT alega que o início das obras estão previstos para abril. Então, por que não suspender a cobrança dos pedágios até o início das obras, tendo em vista que a Autopista Litoral Sul já está inadimplente com o estado de Santa Catarina há muitos anos. A concessionária responsável pela BR-101 em todo o estado afirma que a obra no Morro dos Cavalos é de responsabilidade do DENIT e que para o contorno viário começar a ser feito, falta apenas a liberação do IBAMA. A licença de instalação estava prevista para sair agora esse mês, estamos aguardando. Com a licença de instalação, o pessoal já inicia as obras, já tem um escritório montado perto do Continente Park, trabalhando já pelo contorno, né? A Associação dos Usuários entregou ofícios pedindo a prorrogação da cobrança para parlamentares catarinenses. A questão será discutida novamente na próxima semana, em reunião com o Ministério Público Federal. E os juízes do Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina decidiram, por 5-2, manter o prefeito de Palhoça, Camilo Martins, no cargo até ele ser julgado em Brasília. A decisão do tribunal foi de manter a liminar que suspende os efeitos do acórdão que pede a cassação de Camilo Martins. Dessa forma, o prefeito de Palhoça continua no cargo até julgamento no Tribunal Superior Eleitoral. A votação de ontem aconteceu depois que o Ministério Público pediu que a concessão de liminar fosse avaliada por todos os juízes, já que a primeira decisão foi monocrática. O prefeito Camilo Martins é suspeito de ter se beneficiado enquanto presidiu a ONG Viver Palhoça em 2011, se promovendo com verba pública. E a colheita do pinhão no estado está liberada a partir de hoje. Na Serra Catarinense, o fruto vindo das araucárias garante o sustento de muitas famílias. Na propriedade de seu Antônio, o trabalho começou cedo. Com a liberação da colheita, comercialização e consumo de um dos alimentos preferidos dos catarinenses no inverno, seu Antônio e o filho não perdem tempo. Aqui, a produção do pinhão representa 30% do sustento da família. A gente mantém a despesa aí, até 30% a gente faz da safra do pinhão. Para garantir essa renda, Ezequiel precisa subir nas araucárias para retirar as pinhas. Uma mão de obra perigosa, mas fundamental. É um serviço meio perigoso, né? A gente já pegou um pouco de prática, né? Mas tem que ter cuidado, né? Tem pouca gente fazendo esse tipo de trabalho, né? É um trabalho que tá meio em extinção, na verdade, né? O pessoal não tem mais quase quem faça essa atividade. Ao contrário de outras culturas, na do pinhão não se tem números exatos sobre a produção. Estima-se que a produção estadual gira em torno de 10 mil toneladas por ano, sendo que metade do fruto é colhido nos municípios de Urupema e Painel, aqui na Serra Catarinense, onde há araucárias em praticamente 100% do território. Para este ano, a expectativa é colher 20% a mais do que no ano passado. Segundo esse agrônomo, o que tem deixado o produtor otimista é o preço do fruto. O pinhão orgânico já estão falando em R$ 4,20 e nós esperamos que o pinhão convencional abra pelo menos a uns R$3 o quilo, que daria 150 bolsa. Para o produtor. Para o produtor. Assim como a família de seu Antônio, na Serra Catarinense, cerca de 12 mil famílias colhem pinhão todos os anos. E 30% têm a atividade como principal fonte de renda. A colheita vai até meados de maio. E a seguir, Balneário Camboriú realiza a primeira mostra de teatro do município. O evento tem atrações de graça todos os dias.
E em Florianópolis, depois do furto, novas esculturas serão colocadas na Praça 15 de Novembro. Depois do furto dos bustos originais em agosto do ano passado, as novas peças fundidas em bronze devem ser instaladas até julho deste ano. Os detalhes no próximo bloco. Terça-feira com muitas nuvens e possibilidade de chuva em algumas regiões. O tempo fica abafado e com temperaturas mais altas. Confira no mapa. Na Serra, o sol aparece entre nuvens e os termômetros não passam dos 23 graus. Na região norte, dia de instabilidade. À noite, a possibilidade de chuva, máxima de 30 graus. No oeste, sol entre nuvens e termômetros marcam até 26. No Vale do Itajaí, o sol aparece entre nuvens durante a tarde. E à noite pode ocorrer pancadas isoladas de chuva, máxima de 28. No sul, muitas nuvens e temperatura de até 30 graus. Na Grande Florianópolis, o sol aparece com algumas nuvens e a temperatura chega aos 27 graus. A Fundação Cultural de Balneário Camboriú está realizando a primeira mostra de teatro. O evento apresenta grupos locais e convidados, além de oficinas técnicas. A entrada é gratuita e os ingressos são retirados nos locais das apresentações. Hoje, 1º de abril, tem a peça O Cravo e a Rosa, da Companhia Teatral Marina Dias. O teatro começa às 4 horas da tarde na Escola Armando César, no bairro Vila Real. A primeira mostra de teatro de Balneário Camboriú vai até o dia 6 de abril e a programação pode ser conferida no site culturabc.com.br. E os 4 bustos furtados em agosto do ano passado na Praça 15 de Novembro, no centro de Florianópolis, estão sendo refeitos. A expectativa é que até julho as esculturas sejam novamente instaladas no local. As imagens de João da Cruz e Souza, Vitor Meirelles, José Boatê e Jerônimo Coelho estão sendo feitas pelos artistas Plínio Verani e Sérgio Coirolo. Plínio ficou encarregado pelos bustos de José Boatê e Cruz e Souza. Segundo ele, as duas têm praticamente o mesmo grau de dificuldade para execução. No caso, o detalhamento do Cruz e Souza tem mais porque ele tem os elementos simbólicos, né? As chamas, a rosa, o botão. Isso tudo, evidentemente, complica um pouco mais, porque são mais elementos, tem que fundir separado e tal, enfim. Para retratar da forma mais fiel possível os homenageados, o escultor buscou fotos dos bustos antigos e dos personagens em diferentes épocas da vida. Como todo trabalho manual, o novo busto não vai ficar exatamente igual ao outro, principalmente pelo fato de terem sido feitos por artistas diferentes. E nesse caso específico, óbvio, havia a ideia de preservar o contorno externo, aquela interpretação da época do contorno externo. Obviamente, a parte, digamos, interna, né? O retrato, a expressão, a busca, e isso aí é uma interpretação agora mais pessoal. As obras são feitas em 3 etapas. A primeira é essa aqui, a modelagem, onde os bustos ganham a sua forma. Depois disso, é feita uma cópia em gesso, que parte para uma moldagem em borracha. Daqui sai uma cópia em cera, que é levada para a fundição. Depois de 30 a 60 dias, ela sai de lá, pronta para ser instalada no local. Locais esses que estão esperando por suas personalidades na Praça 15 de Novembro, no centro de Florianópolis. 2 deles, inclusive, já foram ocupados por obras não oficiais, que foram colocadas por anônimos na semana passada. Certo mesmo é que depois do furto dos bustos originais em agosto do ano passado, as novas peças fundidas em bronze devem ser instaladas até julho deste ano. E assim a gente encerra o Notícias da Redação de hoje. Você fica agora com o programa Olhares. Uma boa tarde para você e até amanhã.